Olá a todos e a todas, meu nome é Evaldo Luiz dos Santos Júnior e vou lhes apresentar o meu projeto, que é intitulado Despertando Vocações para Gestão e Tecnologias, Printing for Life e o desenvolvimento de atividades de construção de próteses com impressão 3D para a Vitória de Santo Antão. Esse projeto foi orientado pelo professor Edísio Raimundo da Silva, tem como bolsista eu, Evaldo Luiz dos Santos Júnior. Partindo para falar um pouco do meu projeto, eu vou dar primeiro uma contextualização dele. Esse projeto ele nasceu de uma parceria entre o IFPE, Campus Vitória de Santo Antão, e o Instituto Internacional Despertando Vocações, o IDV, com o objetivo de desenvolver próteses de baixo custo utilizando impressão 3D. Aí, como nós sabemos, as próteses tradicionais, elas podem custar valores elevados, o que dificulta o acesso para muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, buscamos oferecer uma alternativa mais acessível, prática e personalizada através da impressão 3D, uma vez que a impressão 3D está sendo uma tecnologia muito mais acessível esses dias. Aí aqui ao lado eu coloquei a imagem da impressora 3D que utilizamos no projeto, que é uma impressora de modelo Ender 3, uma impressora bem simples e bem simples de se utilizar. Partindo para o objetivo geral do nosso projeto, o objetivo geral é utilizar a impressão 3D como uma ferramenta de inclusão social, produzindo próteses e, ao mesmo tempo, despertando o interesse dos estudantes pelas áreas tecnológicas que estão sendo tratadas. Como objetivos específicos, temos que produzir e montar as próteses utilizando manufatura aditiva, que é a impressão 3D, capacitar estudantes em software de modelagem, fatiamento e operação de impressoras 3D, e através desses dois pontos fortalecer o vínculo entre o ensino, a extensão e a comunidade. Partindo para a metodologia do projeto, a metodologia foi dividida em duas partes. A primeira parte é a capacitação técnica, onde eu, bolsista, participei de cursos de impressão 3D dispostos pela instituição parceira, o IDV, onde nesses cursos houve o estudo do fatiamento, da calibragem e da manutenção da impressora 3D e algumas noções de modelagem digital. E esses mesmos materiais que tiveram nesse curso foram dispostos para os alunos que estavam interessados no projeto. Na segunda parte, na aplicação prática, foi onde foi feita a impressão e montagem de uma primeira prótese de teste e, a partir disso, a avaliação do processo de fabricação, uma vez que não se trata só de imprimir e montar a prótese. Deve-se fazer uma avaliação para saber se a prótese está bem montada, se ela tem uma qualidade muito boa ou se ela está bem resistente para o uso, uma vez que não é só você somente imprimir na impressora 3D. Deve-se fazer essa avaliação para que possa padronizar e para que padronizar a qualidade da segunda prótese, que é o próximo ponto, né? Impressão e montagem de uma segunda prótese. Falando um pouquinho dos materiais que utilizamos, que são os chamados filamentos poliméricos ou termoplásticos, existem vários, eu vou falar cada um deles. O ABS, o PTG, o PLA, o TPU Flex, o ABS anti-chama, o PLA antiviral, o PET de fibra de carbono, o nylon, policarbonato, PP e PS. Dentre todos estes que temos de filamentos, nós utilizamos o PLA, que eu vou falar um pouco agora. O PLA, ou ácido polilático, ele é um tipo de um plástico biodegradável produzido a partir do milho ou da batata. Com o tempo e com a ação dos elementos em ambiente, ele perde suas propriedades originais e se decompõe em compostos químicos simples, embora esse processo possa demorar mais de 100 anos. Eu coloquei acima algumas especificações dele, como temperatura de fusão e temperatura na plataforma. Mas o mais notório desse material é o fato dele ser um plástico biodegradável e também reciclável. E, para justificar a escolha dele, ele foi escolhido justamente por sua facilidade de uso
a segurança que se tem nele e sua rigidez, que são fatores críticos para o projeto de prótese. Fatores esses que os outros materiais às vezes não têm ou têm de forma muito inadequada. Um exemplo que eu vou mostrar agora é a diferença entre os materiais, entre o PLA e o ABS, por exemplo. Você pode ver que há uma diferença muito grande entre os dois na qualidade da impressão, onde o ABS se destaca pela qualidade. Contudo, o ABS ele não é muito indicado para a produção de prótese, uma vez que ele é muito menos resistente do que o PLA. Logo, a gente optou por utilizar o PLA ao invés de outros materiais. Isso é um exemplo e existem outros. Falando agora das etapas do projeto, vou falar um pouco da primeira etapa, que é a parte da capacitação técnica. Nessa parte foram feitas capacitações, né, em impressão 3D para a formação. Nesses pontos foram vistas as seguintes coisas: as diferenças entre a manufatura aditiva e a subtrativa, os tipos de filamentos que existem, como PLA, ABS, PTG e TPU, em especial o PLA, que foi o que utilizamos no projeto, as configurações importantes de impressão, como temperatura do bico, a temperatura da mesa, velocidade, o preenchimento e geometria interna, fatores estes que afetam na qualidade da impressão, logo são muito importantes. O funcionamento do fatiador, que transforma o arquivo digital, o STL, em comandos compreendidos pela impressora, que é justamente o trabalho do fatiador, o software, né, que faz com que a impressora leia os arquivos digitais e possa imprimir esses arquivos. Partindo agora para falar da segunda etapa, a parte da aplicação prática, nessa segunda etapa foram feitas as seguintes coisas: a impressão e a montagem de próteses funcionais de testes, foi a impressão de duas próteses, a padronização do fluxo de produção do arquivo STL à peça final, onde foram feita uma avaliação da qualidade das primeiras próteses, para que houvesse uma padronização no arquivo, para que tivesse uma qualidade uniforme, se pode assim dizer, nas futuras impressões. A consolidação da impressora do projeto como um equipamento plenamente operacional, a ampliação do domínio técnico sobre os filamentos, ajustes mecânicos e otimização da impressão, e, por fim, a participação em demonstrações, oficinas e eventos promovidos pela instituição parceira. Em especial, que eu posso citar é o Cointer 2025, onde nós fomos convidados e apresentamos o projeto lá também. Aqui eu vou falar para vocês que foi o que obtemos, né, na padronização das peças, onde pode-se ver, né, para cada uma das partes da prótese, como o braço, o antebraço, a palma, os dedos, os pinos e o molde, foram analisados a qualidade, onde definimos o preenchimento de cada uma delas, o uso de suportes e a quantidade de camadas a serem utilizadas na hora da impressão. Foi algo que foi padronizado ao longo do tempo da análise que fizemos pela primeira prótese. Falando aqui agora das próteses que foram realizadas, foram produzidas as seguintes duas próteses, né? A prótese modelo Fênix V2, uma prótese apenas para pessoas que não têm uma mão, que tem a função de simular o movimento de pegar alguma coisa, e a prótese de modelo Unlimited Arm V2, que é uma prótese para pessoas que não têm a parte do braço, que tem a mesma função da outra, que é justamente assimilar ou tentar fazer o movimento de pegar algo, para facilitar essas pessoas a terem a movimentação desse braço, né? Dessa prótese. Nas considerações finais, mesmo sendo um projeto, eu posso dizer, né, mesmo sendo um projeto inicial, houve um ganho muito grande, muito significativo, onde nós conseguimos, através desse projeto, fortalecer a relação entre o IFPE e o Instituto Despertando Vocações, oferecer uma solução acessível e sustentável para as tecnologias assistivas, que estão cada vez sendo mais requisitadas,
formar conhecimento técnico que pode ser multiplicado, criar uma base para novos projetos, pesquisas e parcerias através da impressão 3D. E a partir da conclusão dessa etapa, houveram abriram várias possibilidades, né? O importante que eu posso dizer é que o projeto ele não termina aqui, mas sim que ele vai abrir portas para outras ações ainda maiores. E por fim, tenho meus agradecimentos. Eu agradeço primeiramente ao meu orientador, professor Edísio, agradeço ao IFPE, agradeço ao Instituto Internacional Despertando Vocações pela parceria e, por fim, a todos que estão assistindo, obrigado pela atenção.